Olá, meus queridos! Voltamos agora com a nossa aula sobre serviços públicos. Nós já vimos todos os princípios que regem os princípios públicos, os serviços públicos, perdão. Se você não viu, vai lá na outra aula, assiste a primeira aula e vê quais são todos os princípios. E a gente viu também as formas de prestação desse serviço pelo Estado, que o Estado pode executar diretamente ou então ele pode transferir a execução deste serviço para terceiros. Agora nós vamos ver qual é a responsabilidade do prestador deste serviço. E se a pessoa que presta esse serviço fizer algo errado? E se o médico do SUS queima a sua pele quando vai fazer um procedimento? E se a pessoa que estava recapeando a estrada deixa cair um maquinário na cabeça de alguém? E se a empresa de energia elétrica corta o serviço de energia sem um prévio aviso, né? Como que fica a responsabilidade pelos atos destes prestadores de serviço público comigo lá na lousa? Olha só, a responsabilidade do prestador, ela é objetiva. Se você não teve a oportunidade de ver, eu indico que você vá até a aula de responsabilidade civil do Estado. Lá você vai entender um pouquinho melhor o que é responsabilidade objetiva e subjetiva. Mas, basicamente, a responsabilidade do prestador de serviço público, assim como a responsabilidade do Estado em si, né, ela é objetiva. O que significa que ela é objetiva? Eu tenho que analisar o ato, né? Houve um ato? Houve um dano? E há um nexo causal entre o ato e o dano, né? Foi este ato que gerou este dano? Se sim, a responsabilidade existe. De modo que não interessa para a pessoa que sofre, né, um dano com a prestação de serviço público, não interessa se teve dolo, ou seja, se o prestador quis causar o dano, ou se teve culpa, se ele causou por negligência, imprudência ou imperícia. Isto não importa. Foi por querer, foi sem querer, não importa o que acontece. A responsabilidade é objetiva. É um direito do cidadão que tem o serviço público prestado a seu favor, que tudo seja feito da melhor forma possível, né? Respeitando a sua segurança, respeitando a modicidade. Então, tudo que ofende os princípios que nós vimos no primeiro bloco, tudo que lesa o administrado, que causa um dano ao administrado, desde que esse ato seja dos agentes públicos, né, e haja um nexo causal, nós temos responsabilidade, tá bom? Lembrando que, mais uma vez, indico que você retorne à aula de responsabilidade, lembrando que quando há omissão do prestador de serviço, a responsabilidade ela é subjetiva. Como assim, professora? O prestador de serviço, ele pode fazer algo errado, né, uma ação, ou ele pode se omitir, deixar de fazer. Quando ele se omite, para a responsabilidade é necessário, aqui nesse caso, a análise do dolo ou da culpa. A responsabilidade é subjetiva. Beleza, galera? Isso é um direito do administrado, do cidadão e não pode ser afastado, exceto, é claro, nos casos em que não há nexo causal. Lá na aula de responsabilidade a gente fala quais são as excludentes de nexo causal, né? Nós temos aí a força maior, a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiro. Muito bem, galera. A responsabilidade do prestador, então, é objetiva por ação ou subjetiva por omissão, mas como podem ser classificados estes serviços públicos? Vamos ver agora a classificação de acordo com a doutrina de direito administrativo. Em primeiro lugar, gente, esses serviços são classificados quanto à essencialidade, ou seja, quão essenciais eles são, né? Em primeiro lugar, nós temos os serviços próprios ou propriamente ditos. O que são esses serviços? São aqueles serviços essenciais que eu não consigo viver sem. Lembra que a gente deu uma olhadinha ali? Serviço de alimentação, serviço de saúde. Estes serviços são essenciais para a vida do cidadão. Logo, eles recebem o nome de serviços próprios ou propriamente ditos. Só que nós temos também serviços públicos impróprios ou de utilidade pública, que são serviços não essenciais,
mas que são convenientes, que são oportunos, né? Então, algum serviço, por exemplo, de lazer, que não é necessário para a sua sobrevivência, mas ele te traz ali um momento de prazer, que é garantido inclusive pela Constituição Federal, né? Então ele é conveniente e ele é oportuno, apesar dele não ser um caso aí de vida ou morte, tá bom? Então nós temos os serviços próprios, que são serviços essenciais, e serviços impróprios, que são serviços não essenciais. Quanto à delegabilidade, eita Laia, aprendeu a língua da professora. O que é delegabilidade, gente? Se esse serviço pode ser repassado ou não. Olha, não acordei a fim de fazer esse serviço, não tenho tempo de fazer esse serviço, posso passar para outro, né? Ele é delegável ou indelegável? Alguns serviços, gente, são indelegáveis. O que significa? Não podem ser repassados. Eu tenho que executar e pronto, né? Ou no caso aqui, a administração tem que executar e não pode delegar para ninguém. São serviços próprios, que são serviços que nós dissemos que são essenciais. Então, serviços essenciais são indelegáveis. E nós temos ainda os serviços não essenciais, que são serviços delegáveis, serviços que podem ser repassados. Beleza, galera? Então, basicamente, os serviços próprios são serviços essenciais à população e eles são indelegáveis. E os serviços impróprios, eles não são essenciais, em que pesem ser convenientes e oportunos, e eles são delegáveis. Beleza? Quanto aos destinatários. Queridos, essa classificação, sem sombra de dúvidas, é a classificação que mais cai em concurso público. Que ela vai dividir os serviços em gerais e serviços específicos, que ganham o nome aqui de serviços uti universi e uti singuli. Nossa, professora, essa galera do direito curte um latim, né? Que mania de pôr palavra em latim. Mas, infelizmente, esse é o nome cobrado em concursos e nós temos que estudar. O que é isso, gente? O serviço uti universi, quando você pensa em universi, já não te dá a ideia de universal, né? De algo grande. E uti singuli te dá uma ideia de singular, de algo menor. O que é o serviço uti universi, o serviço geral? É aquele serviço que eu não consigo mensurar quanto que cada um utiliza daquele serviço. Olha só que engraçado, eu vou contar uma história pra vocês que acho que vai ajudar vocês a associarem. Gente, quando eu tava na faculdade, eu morava com uma moça e nós tínhamos um sofá, né? E essa moça trabalhava o dia inteiro, eu estava no primeiro ano da faculdade e não trabalhava muito ainda. E ela quis, um belo dia, ela chegou em mim e falou assim, olha, Carol, eu queria te vender minha parte do sofá, né? Como assim me vender a parte do sofá, né? O sofá é pra casa toda, todo mundo usa. Ela falou assim, não, eu quero te vender essa parte do sofá porque você usa mais o sofá que eu. Como assim? Eu uso mais o sofá que você? Sim, o sofá você usa mais do que eu, então eu queria aí que você me pagasse um valor pelo tanto que você usa esse sofá. Gente, como é que você mensura que uma pessoa usa mais o sofá que outra pessoa que não usa o sofá? Mas enfim, é mais ou menos essa mesma ideia. O serviço uti universi é aquele serviço que você não consegue mensurar quanto cada um usa. Imagina uma iluminação pública. A rua está lá, o poste está aceso. Eu posso estar andando com a minha amiga, nós estamos fazendo caminhada e eu tô falando assim pra ela, olha, eu acho que você tá usando muito mais a iluminação pública do que eu, tá batendo muito mais em você a luz. Não, né, gente? Não existe, você não consegue mensurar quanto cada um usa do serviço de iluminação pública. Isso é um serviço uti universi, eu não sei quanto cada um usa. Porém, nós temos vários serviços públicos que são uti singuli, que são singulares, que são aqueles serviços que você consegue medir quanto cada um usa. Lá na sua casa não tem um medidor de energia? Você paga o tanto de energia que você utiliza. Você paga o tanto de água que você utiliza. Você consegue medir a quantidade do serviço prestado e quanto você vai retribuir por isso. Isso é o serviço uti singuli. Então, uti universi, lembra do sofá da amiga lá, que eu uso mais o sofá? Ninguém consegue dividir quanto que uma pessoa usa mais ou usa menos, tá? O serviço uti singuli, ao contrário, né? É aquele serviço que você consegue dividir. Olha, fulano usa tanto de água e Beltrano usa tanto de água. Eu tenho uma casa pequena
e eu fico o dia inteiro fora de casa. Fulana tem uma mansão, tem 10 filhos, e os 10 filhos ficam o dia inteiro dentro de casa. Obviamente, a fulana usa muito mais energia e água do que eu, tá? Este serviço uti singuli, que é dividido de pessoa para pessoa, ele pode ser compulsório ou não compulsório, facultativo. O que é um serviço compulsório? É aquele serviço que você tem que receber, usando ou não. Imagina o seguinte, um serviço de saneamento básico, o serviço de esgotos do seu bairro. Você pode ser um porco que não utiliza o serviço de esgoto? Pode, mas você vai ter que pagar por ele do mesmo jeito. Você pode ser uma pessoa que não utiliza o serviço de lixo? Ah, eu não gosto de colocar meu lixo para fora, eu mesmo vou lá, reciclo meu lixo. Não interessa. Se a prefeitura cobra pelo serviço de lixo, você vai ter que pagar, porque é um serviço compulsório. Você utilizando ou não utilizando, você paga. O problema é seu, né? Se você não utilizar, mas você vai ter que pagar. Já o serviço facultativo é aquele serviço que só se a pessoa usar, ela paga. Como, por exemplo, o transporte público. Se você tem um veículo e não utiliza o transporte público, você não paga o transporte público. Porém, se você tem um veículo, se você não tem um veículo, então você não, por algum motivo você não vai usar aquele veículo e vai se utilizar do ônibus, do metrô, você paga somente pelo aquele serviço, às vezes que você usar o serviço. Beleza? Então, apanhado geral. Serviço uti universi, é universal. Eu não consigo dividir quem usa quanto. Serviço uti singuli, ele é singular. Eu sei quanto cada pessoa usou daquele serviço. O serviço uti singuli, ele pode ser compulsório. Ou seja, eu tenho que pagar usando ou não usando. Ou então ele pode ser facultativo, eu só pago se eu utilizar. Vamos comigo lá na lousa? Olha só. Então, nós vamos ver aqui a definição de serviços gerais, são serviços prestados à coletividade. Não se pode determinar com exatidão quanto cada usuário é beneficiado do serviço. Lembra da história do sofá, né? Da moça que morava comigo que quis que eu pagasse mais o sofá. Um clássico exemplo é o serviço de iluminação pública e ela se mantém através da arrecadação de impostos. Gente, cuidado porque os impostos não são necessariamente uma contraprestação dos serviços uti universi. Não é igual um ônibus que você paga para andar de ônibus. Mas esses serviços uti universi, eles são sustentados, a renda, né, que entra aí é uma renda que vem dos impostos. Serviços específicos, uti singuli, permitem uma exata mensuração, a palavra-chave aqui é essa, mensuração da quantidade utilizada. Um exemplo é a coleta de lixo, pois é perfeitamente possível verificar quanto de lixo é produzido por cada imóvel. Ele pode ser compulsório, que são aqueles que não podem ser recusados, tá? Eles são mantidos por taxa. Eu pago só a quantidade que eu usei, mas eu tenho que pagar, tá? Eu pago uma taxa. E são serviços facultativos, que é aquele que o usuário pode usar ou pode não usar, e ele só paga se ele usar, né? Ele é pago por tarifa. Então, se eu vou usar o ônibus, eu pago a tarifa do ônibus. Se eu quero ter telefone, eu pago a tarifa do telefone. Mas se eu não quero ter telefone, eu, por exemplo, hoje, nós vivemos numa era de celular, né? Eu tenho telefone fixo no escritório, mas eu não tenho telefone fixo na minha casa, por exemplo. Então, eu não uso o serviço de telefonia na minha casa e eu não pago por ele, tá? É diferente do sistema de coleta de lixo, né? Se, por exemplo, tiver um sistema... Se, por exemplo, não, há um sistema de coleta de lixo na minha cidade e eu colocando o lixo pra fora ou não, o que acontece muito, né? Porque o meu marido, que é o responsável por colocar o lixo pra fora, volta e meia ele esquece de pôr o lixo pra fora. Ele colocando o lixo ou não, eu tenho que pagar por esse serviço. Beleza, galera? Voltando comigo lá na lousa. Vamos ver agora as formas de remuneração. A gente já deu um spoiler aqui, né? Já demos uma adiantada em quais são as formas de remuneração. A primeira forma é a tarifa, que é quando o serviço é prestado indiretamente por delegação, serviços uti singuli. Nós vemos aqui que as tarifas, elas são pagas nos serviços facultativos, né? Geralmente aí são executados por concessionárias e permissionárias. Já a taxa, ela é paga quando o serviço é prestado diretamente pelo Estado ou pela administração indireta. São serviços compulsórios aí, né? Você tem que pagar, utilizando ou não. Também são serviços uti singuli. Aqui são uti singulis facultativos e aqui são uti singulis obrigatórios, compulsórios, né? Lembrando que os serviços uti universi
eles têm a renda proveniente dos impostos, mas não que o imposto seja uma contraprestação direta. Muito bem, galera, nós falamos sobre as responsabilidades do serviço público, sobre os princípios, né? O que o prestador de serviço público pode, não pode, mas a gente está esquecendo que nós temos também os usuários. E aqui nós temos alguns direitos e obrigações que são previstos pela Lei 8987 em relação aos usuários do serviço público. Quais são os direitos dos usuários e quais são os deveres dos usuários? Em primeiro lugar, o usuário tem que receber um serviço adequado, já falamos sobre isso, né? Ele tem que receber informações, já falamos sobre isso, o princípio da transparência. Ele tem que obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, né? Quando for o caso entre vários prestadores, observadas as normas. Ele tem o direito de levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades que tenha conhecimento. Então, por exemplo, estou com um problema no serviço, eu posso levar à concessionária. Comunicar às autoridades os atos ilícitos da concessionária. Tem obrigação, né? O usuário, quando fica sabendo que a concessionária do serviço público praticou um ato ilícito, ela tem que comunicar às autoridades competentes, né? E, além de tudo, ela tem que contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos, através dos quais lhes são prestados serviços. Gente, vocês já entraram num transporte coletivo, todo rabiscado? O pessoal pega errorex, faz desenhos obscenos. Outro dia eu entrei num transporte coletivo e uma moça estava tomando vinho. E ela derrubou o vinho no estofado, assim, do ônibus, né? Como que limpa isso depois? Você imagina, o usuário ele tem que ter cuidado pelo aquele meio que lhe é prestado o serviço público. Ele não pode destruir aqueles bens, porque depois realmente o maior prejudicado na prestação do serviço é ele, tá bom? Gente, com isso nós encerramos os nossos estudos sobre serviços públicos. Dentro de serviços, professora, o que é mais importante? Os princípios. Princípios caem bastante, tá? Também, principalmente o princípio da continuidade, cai muito em prova. Vocês têm que pensar também na classificação dos serviços e dentro da classificação, a classificação sem sombra de dúvidas mais importantes é do Ut Singuli e do Ut Universi. Os concursos gostam bastante, inclusive com esse nome em latim. Meus queridos, eu disse pra você que essa aula ia ser fácil, rapidinha e gostosa. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre serviços públicos. Qualquer dúvida, já sabe, entre em contato com a gente. Você pode me procurar no meu Facebook, Carol Pastre. Fica à vontade e a gente vai conversando aí sobre a aula. Um forte beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.